Ok? Bom dia a todos, novamente. Nós vamos iniciar nossa aula de onde paramos semana passada, e é a respeito da regra de 3 composta. E como vocês se lembram, nós estávamos iniciando o nosso primeiro exemplo, né? Claro, eu citei alguns exemplos para a gente compreender melhor como é a resolução de uma regra de 3 composta. Nós vimos a diferença que existe entre regra de 3 simples e regra de 3 composta. Praticamente, a diferença é que estamos tratando de regra de 3 simples, é porque na situação só envolvemos duas grandezas, tá? Se no problema, forem trabalhadas mais de duas grandezas e essas grandezas serem proporcionais entre si, certo? Direta ou inversamente, aí a gente tem uma situação que nós deveremos tratar de regra de 3 composta. Basicamente, ambas, tanto a regra de 3 simples quanto a regra de 3 composta, ela tem como método resolutivo basicamente 3 passos, né? O primeiro passo, eu sempre digo a vocês, é organizar os valores de cada grandeza, respectiva a cada grandeza, em tabelas, tá? Em colunas. Se nós temos 3 grandezas, nós teremos 3 colunas. Se nós temos 4 grandezas, nós teremos 4 colunas. O segundo passo, que é importantíssimo para a gente ter uma resolução correta, é diagnosticar a direção ou inversão de proporcionalidade entre as grandezas, certo? O terceiro passo, vocês devem se lembrar, é, enfim, organizar esses valores em frações, de forma que a coluna onde está a incógnita deve ficar isolada de um lado da igualdade, como ela está aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que esse seja o terceiro passo, certo? Percebam que a terceira grandeza, a grandeza Z, ela está isolada aqui. Se ela está isolada de um lado da igualdade, é porque é nela que está incógnita, certo? E as outras frações se multiplicarão entre si, tá? Elas se multiplicarão entre si, e aí quando se multiplicarem, resultará em uma única fração. E aí a gente vai ter uma fração de um lado da igualdade, uma fração de outro lado da igualdade. E é nesse exato momento que a gente se utiliza da multiplicação em cruz para solucionarmos, né? Bem, isso é só para a gente relembrar os 3 passos para se resolver a regra de 3 composta. Vamos lá, deixa eu adiantar aqui. A gente voltar lá para o exemplo que será esse? Não, esse aqui. Vamos lá. Prestem bem atenção. Quem assistiu a aula novamente viu que eu não consegui encerrar, né, a resolução do nosso primeiro exemplo, porém, vamos tentar fazer isso agora. E para isso, gente, eu vou querer a participação de vocês, tá? Vamos utilizar a lógica para compreender, e é muito interessante isso, até porque quando nós estávamos na aula passada lendo todo o problema, eu fiquei imaginando a direção ou inversão de proporcionalidade existente entre cada grandeza participante do evento. Porém, é nesse momento que nós temos grande possibilidade de errar, certo? Por quê? Porque estamos tratando de lógica. E aí, nós devemos ter a conscientização da lógica de cada situação. Então, vamos lá. Primeiro, compreender o problema, né? Vamos ler. Veja só. Um texto ocupa 6 páginas
de 45 linhas cada uma, com 80 letras ou espaços em cada linha. Para torná-lo mais legível, diminui-se para 30 o número de linhas por página e para 40 o número de letras por linha. Considerando as novas condições, determine o número de páginas ocupadas. Então, gente, primeiro passo, organizar os valores em tabelas, tá? As grandezas com seus respectivos valores em tabela ou em colunas, né? Nessas tabelas teremos colunas. A primeira pergunta é a seguinte: quantas grandezas participam do evento? Aí eu posso citar, pelo início do texto nós temos 6 páginas de 45 linhas cada uma, em cada página, certo? E 80 letras em cada linha. Então nós temos as 3 grandezas. Nós temos 3 grandezas participantes do evento. A primeira grandeza, páginas, certo? Páginas. A segunda grandeza, você faz isso, A segunda grandeza, linhas, que são a quantidade de linhas em cada página. Ok? E a terceira, letras. Letras em cada linha. Aí vejam só, o que nós fazemos nesse exato momento? Distribuir os valores, né? Ele disse no início do problema que o texto ele continha 6 páginas quando em cada linha eram escritas... Não, perdão. Quando em cada página ele tinha 45 linhas. Certo? E quando em cada linha tínhamos 80 letras ou espaços, né? Caracteres. Certo? Então, nós temos aí. Quando o texto tinha 6 páginas, é porque em cada página tínhamos 45 linhas e em cada linha tínhamos 80 letras. Aí ele continua. Para tornar o texto mais legível, diminui-se para 30 o número de linhas por página. Então, você faz o seguinte, agora o número de linhas é 30 por página, certo? E para 40 o número de letras por linha. Então, ao invés de 80, nós temos agora 40 letras ou espaços, certo? Em cada linha. Considerando as novas condições, determine o número de páginas ocupadas. Então, o que nós temos aqui? O que é que nós queremos encontrar? O valor, a quantidade de páginas. Quando forem utilizadas 30 linhas por páginas e 40 letras em cada linha. Então, organizamos as grandezas em uma tabela com 3 colunas. 3 grandezas, 3 colunas. Certo? Como eu disse a vocês. A partir de agora, gente, nós começamos a analisar a relação existente de proporcionalidade entre as grandezas. Primeiro, o que é que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, Vamos colocar uma seta para cima ou para baixo no número de páginas. Certo? Isso é uma escolha sua. Por que eu estou colocando primeiro a seta na coluna das páginas? Porque é na coluna das páginas que está a incógnita. Olha só o X aqui, que eu quero encontrar. Certo? Então faz uma seta para cima ou para baixo, você que escolhe. Vamos fazer para cima, né? Fazer assim. Certo? Ok. Agora nós começamos a comparação. Sempre devemos comparar a direção ou inversão de proporcionalidade entre uma grandeza com aquela grandeza onde está a incógnita. Sempre assim. Então, vou comparar
linhas com páginas e eu vou comparar letras com páginas, certo? Eu estou aqui identificando agora a direção ou inversão de proporcionalidade. Vamos lá, linhas. Preste atenção. Até me lembro que eu me equivoquei quando eu estava pensando lá na outra aula. Depois eu fiquei lendo o problema direitinho e achei a real. Olha só. Gente, se o texto ele precisa de 6 páginas, quando em cada página tiverem 45 linhas e em cada linha forem escritas 80 letras, o que é que acontece com o número de páginas quando eu diminuo a quantidade de linhas? Olha só, estou diminuindo a quantidade de linhas por páginas, certo? Para escrever o mesmo texto, estou diminuindo o número de linhas por páginas. O que é que vai acontecer com a quantidade de páginas? Deverá ser aumentada ou reduzida? É com vocês, vamos lá. Estou diminuindo o número de páginas, ó, de 45 para 30. O que é que vai acontecer com... Perdão, estou diminuindo o número de linhas, né? O que é que vai acontecer com a quantidade de páginas? Deverá ser aumentado ou reduzido? Aumenta. Aumenta. Não é verdade? Aumenta por quê? Deixa eu dar um exemplo claro aqui, né? O pessoal falando lá do papo. Aumenta, certo? Aumenta. Quem falou foi Tawane também? Vejamos. Olha só. Vou dar um exemplo, né? Eu tenho um texto e no texto eu uso uma página para escrever. Nessa página eu faço 40 linhas, certo? Nessa página eu faço 40 linhas. Porém, se eu imagino, eu vou diminuir para 20 linhas em uma página só. Então, consequentemente, se eu diminuo a quantidade de linhas para 20, eu vou necessitar de mais uma página, certo? Eu vou necessitar de mais uma página para terminar o restante do texto, na outra página. Então, isso é óbvio. Diminuindo a quantidade de linhas, aumenta a quantidade de páginas. Então, gente, ó, se a seta das páginas está para cima, a de linhas em comparação com a página tem que estar para baixo, certo? Isso quer dizer, entre linhas e páginas, que se eu diminuo a quantidade de linhas, eu aumento a quantidade de páginas. E com relação a letras, se eu diminuo a quantidade de letras, o que é que acontece com a quantidade de páginas? Lembrando, para escrever o mesmo texto, né? Se eu diminuo a quantidade de letras por linha para escrever o mesmo texto, consequentemente, eu vou necessitar de mais páginas para escrever o mesmo texto. Então, gente, ó, letras também, em comparação com páginas, terá uma inversão de proporcionalidade. Vou fazer assim, seta para baixo também nas letras. Então, tanto a coluna de linhas quanto a coluna de letras ficaram com as setas viradas para baixo em comparação, setas em sentido contrário, em comparação à seta das páginas, porque ambas são inversamente proporcionais à quantidade ou ao número de páginas. E agora? Agora é organizar em frações, certo? Lembrando que nós devemos deixar a incógnita isolada, a coluna da incógnita isolada. Então vamos lá. Coluna da incógnita, 6 sobre x, certo? Igual a 45 sobre 30, certo?
vezes 80 sobre 40. Eu devo resolver já? Não. Por que não? Porque, gente, ó, eu ainda tenho que inverter as frações das grandezas que são inversamente proporcionais ao número de páginas. Então, tanto as linhas quanto as letras são inversamente proporcionais ao número de páginas. Então, eu vou ter que inverter tanto essa fração quanto esta fração. Então, vamos lá, reescrevendo. Deixa a coluna da incógnita sempre intacta, tá? Ela nunca se inverte. 6 sobre x será igual a 45 sobre 30, invertendo, ficará 30 sobre 45, certo? Aqui é um processo multiplicativo, lembrando, entre as outras frações, ó, multiplicação. 80 sobre 40, invertendo, estamos com 40 sobre 80. Ok? Agora vamos lá. Eu posso simplificar algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, antes de multiplicar, esse zero aqui com esse zero. Certo? Então, nós temos 6 sobre x igual a 30 vezes 4. 30 vezes 4, 120. Sobre 45 vezes 8. E aí? 45 vezes 8. 360, certo? Então, agora o que nós temos? Duas frações. Uma delas está incógnita, que é o x, separadas pela igualdade. Duas frações separadas pela igualdade. É nesse ponto em que aplicamos o quê? A multiplicação em cruz. Certo? Aplicamos a multiplicação em cruz. Professor, eu posso simplificar antes esse 120 com 360? Pode, ó. Cortar esse zero do 120, ó, com esse zero do 360. Posso fazer isso sim, tá? Fica até mais fácil para a gente aplicar a multiplicação em cruz. Então, vamos lá. 6 vezes 36 e x vezes 12. Então, 12 vezes x. 12x. Ok? Igual a 36 vezes 6. 36 vezes 6. 36 vezes 6, me ajudem, eu acho que dá 200 e... 36 vezes 2, 72, 72 vezes 3, 40, 210, 216, certo? Então, 12x igual a 216. Agora, ó, x, que é a incógnita, deixa ela isolada. O 12 que está multiplicando a incógnita passa dividindo. Certo? Ok? Agora nós teremos, ó, 216 dividido por 12. Número de páginas igual a
18 páginas, certo? 216 dividido por 12, 18 páginas serão necessárias. Ok? 18 páginas serão necessárias. Então, nós encerramos aqui um exemplo em que foi necessário a gente estabelecer uma relação, e sempre será necessário, né? De direção ou inversão de proporcionalidade. E percebemos que o texto que continha antes 6 páginas, e em cada página tínhamos 45 linhas, e em cada linha eram escritas 80 letras, ao diminuir a quantidade de linhas em cada página e ao diminuir a quantidade de letras em cada linha, nós, consequentemente, aumentamos a quantidade ou o número de páginas. Ela foi de 6 páginas para 18 páginas, certo? E agora o texto fica com 30 linhas em cada página e 40 letras escritas em cada linha. Então é o que temos. Lembrando que 3 grandezas participaram do evento, tá, pessoal? Qualquer dúvida, pergunta. Vamos adiante, porque eu quero, nos próximos, eu quero a ajuda de vocês, tá? Principalmente, algo muito importante é estabelecer a relação de direção ou inversão de proporcionalidade. É muito importante a gente ter a consciência a respeito disso, tá? Até porque nós utilizamos da lógica cotidiana mesmo. Vamos lá. Número 2. Prestem bem atenção, tá? Para a gente tentar estabelecer esses parâmetros, né? De direção ou inversão de proporcionalidade. Vejam só, pessoal. Número 2. É uma questão de vestibular, né? Se foram empregados 4 quilos de fios para tecer 14 metros de uma maquete de fazenda com 80 centímetros de largura, quantos quilogramas serão necessários para produzir 350 metros de uma maquete de fazenda com 120 centímetros de largura? Então vamos, primeiro passo, né? Organizar nossos valores em tabelas, certo? Vamos fazer isso. Vou pegar aqui o Excel. Vamos lá. Quais são as grandezas? Quais são as grandezas utilizadas na situação? Vocês podem me citar. Quais são as grandezas, gente, utilizadas na situação? Lembrando que grandeza é tudo que pode ser medido, né? Contado, tem o seu valor quantitativo. O que está sendo medido aí? Quais as grandezas que estão sendo medidas? Primeira, são os quilos, certo? Os quilos de fios. Dá só quilos, né? Quilograma. Segunda grandeza, metros. Certo? Terceira grandeza, os centímetros, certo? E agora, centímetros. Quilos, metros e centímetros. 3 grandezas participantes do evento, tá? Ou da situação.
É nesse ponto, e é nesse exato momento, que a gente começa a distribuir os valores, tá? Valores, claro, que são, ou que deverão ter, direção ou inversão de proporcionalidade entre si. Quilos, metros e centímetros, certo? Vamos lá. Então, ó, primeiro, se forem empregados 4 quilos, então, ó, primeiro valor dos quilos. Para 4 quilos de fios, foram empregados 4 quilos de fios para tecer 14 metros, vamos botar aqui, os 14 metros de uma maquete com 80 centímetros de largura, certo? Os três valores aí. Então, foram empregados 4 kg de fios para tecer 14 metros de uma maquete que tem 80 centímetros de largura. A pergunta é, agora, quantos quilogramas serão necessários? Ó, veja que a pergunta já é a respeito da quantidade de quilos. Então, a minha incógnita agora fica lá na parte dos, ou na coluna dos quilos. Quantos quilogramas serão necessários para produzir, ó, 350 metros, certo? De uma maquete de fazenda com 120 centímetros de largura. Então, ao invés de 80, a maquete passa a ter 120 centímetros de largura. Certo? O que é que nós faremos agora? Olha só. Vamos estabelecer a direção ou inversão de proporcionalidade. Primeiro de tudo, coloca uma seta onde está a coluna da incógnita. Tá? A coluna da incógnita aqui são os quilos. Coloca uma seta para cima ou para baixo. Certo? Coloca uma seta para cima ou para baixo. Vamos colocar agora ela para baixo. Na outra questão, coloquei para cima. Tudo faz. Você que escolhe. Porque a partir de agora aqui, vocês começam a analisar a direção de proporção, direção ou inversão de proporcionalidade entre as outras grandezas com aquela onde está a incógnita. Então, nós vamos comparar a quantidade de metros com a quantidade de quilos e a largura em centímetros também com a quantidade de quilos. Vejamos. Gente, se eu aumento, como aconteceu aqui, né? Se eu aumento a quantidade de metros, eu devo aumentar ou diminuir a quantidade de quilos de fios para tecer? Aumenta. Certo. Aumenta. Se aumenta, a seta dos metros, ó, também fica no mesmo sentido da seta dos quilos. E os centímetros da largura? Se eu aumento a largura da maquete, eu aumento ou diminuo a quantidade de quilos de fios para tecer a maquete? Aumenta também. Aumenta também, né? Então, ó, a seta dos centímetros também para baixo, certo? Eu vou fazer agora já direto, já montando as nossas frações, já que nós não temos inversão de proporcionalidade em nenhuma situação, né? Nem de metros para quilos e nem de centímetros para os quilos. Então, vamos lá. Criar as nossas frações. Lembrando que a fração onde está a incógnita deve ficar isolada de um lado da igualdade. Então, é ela que eu faço primeiro. Então, 4 sobre x igual a... As outras frações devem se multiplicar entre si. 14 sobre 350, certo? Vezes 80 sobre 120. Ok? Está montada aqui a
a proporção, né? Digamos assim, em forma de frações. E agora o que é que devemos fazer? Ó? Professor, vamos lá, resolver. Agora é resolver, agora é a resolução. Antes de resolver, você pode até se ajudar. Como? Simplificando uma das frações. Ó. Essa aqui, 80 sobre 120, dá para a gente fazer aquilo. Ó. Simplificar os zeros. Professor, quando você corta um zero em cima e um zero embaixo, o que na verdade você está fazendo? Matematicamente, nós estamos fazendo a questão de compensação, tá? Em uma fração. Eu estou dividindo o número de cima por 10 e dividindo o número de baixo por 10. Então, fazendo isso, é o mesmo que anular um zero seu ao final do número. Então, vamos continuar, né? Repetindo a fração da incógnita. 4 sobre x, certo? É igual a... Aí dá para a gente multiplicar. Multiplicar frações é multiplicar o numerador pelo numerador, certo? No caso, 14 vezes 8 e denominador por denominador. Nesse caso, 350 vezes 12. Então, 14 vezes 8, 112. Sobre 350 vezes 12. 4.200, tá, pessoal? 4.200. Certo? A partir de agora, ó, nós temos duas frações separadas pela igualdade. É nesse momento que aplicamos o quê? A multiplicação em cruz. Certo? Multiplicação em cruz. 4 vezes 4.200 e x vezes 112. Vou fazer uma setinha aqui para a gente continuar do lado. Então, 112 vezes x, 112x. Ok? Igual a 4.200 vezes 4. 4.200 vezes 4, 16.800. Certo? 16.800. Agora, é uma equação. E em equações, resolver uma equação é encontrar o valor da incógnita, certo? É deixar ela isolada. Nós vimos aqui, estamos vendo aqui, que o 112 está multiplicando o x. Eu tiro ele daí. Joga ele para o outro lado da igualdade. Só que quando ele vai para o outro lado da igualdade, ele inverte a operação que estava realizando, como a gente já viu. Então, x será igual a 16.800, certo? 16.800 dividido por 112. Dividido por 112. Ok? 16.800 dividido por 112 resultará em 150, nesse caso, 150 quilos. Então, serão necessários agora, para fazer a maquete de 350 metros de comprimento e de 120 centímetros de largura, nós iremos necessitar de 150 quilos. Tá, pessoal? 150 quilos de material.
150 kg de fios. Quem está no caderno, anotando, anota. Quem gosta de print, pode tirar o print, certo? Então, gente, o que é que eu vou fazer? Ó? Tentar fazer com que a avaliação de vocês seja sexta-feira, certo? A avaliação do controle acadêmico de matemática básica. E eu vou informar para vocês que eu vou tentar fazer. Eu tenho aquela nossa aula de uma segunda-feira, eu estou devendo para vocês. Eu posso até quinta-feira tirar algumas dúvidas a respeito de todos os assuntos, tá? A aula está acabando, então fiquem com Deus, um abraço a todos. Nos vemos em breve. Beleza, gente?